Nesse vídeo eu vou explicar sobre subdivisão e o porquê ela é importante no processo de modelagem 3D. Bom pessoal, se você tem acompanhado os vídeos que eu tenho feito, um foi sobre uma introdução à interface aqui do Blender, outro sobre uma introdução à modelagem. Eu tentei abordar as principais nomenclaturas e passei rapidamente explicando cada ferramenta aqui dentro do Edit Mode. Eu deixei para explicar um assunto muito importante e que vai ser muito falado daqui em diante nesse vídeo aqui, que eu vou tratar sobre subdivisão. Como vocês já sabem, as operações de modelagem 3D aqui dentro do Blender ou em qualquer software 3D são feitas a partir das edges, vértices e faces. E uma das maneiras de subdividir uma superfície é, por exemplo, eu tenho essa face aqui. Se eu vim aqui com a ferramenta de Loop Cut, clicando aqui, ou com Ctrl R e adicionar um corte aqui, outro aqui, eu estou subdividindo a minha geometria, né? Afinal, ela tinha uma face, agora ela tem 4. Ou mesmo se eu pegar aqui essas duas edges e apertar E para ativar a ferramenta de Extrude, ou clicar nesse botão aqui, apertando E e escolhendo o eixo Y, eu faço uma extrusão. Então, eu estou subdividindo meu modelo. Dessa forma, por exemplo, eu vou duplicar essa vértice aqui com Shift D, colocar aqui na vista de topo. Uma outra forma de fazer subdivisão e fazer qualquer forma que eu queira é pegando uma vértice e extrudando ela assim, ó, livremente da forma que eu queira. Mas dentro de todo software 3D e aqui no Blender existe um modificador que ele subdivide a superfície sem que você precise ficar fazendo tantas extrusões e operações aqui em modelagem dentro do Edit Mode. Para exemplificar isso, eu vou usar esse modelo que eu já tinha usado na aula anterior para contextualizar os termos Low Poly e High Poly. A gente percebe que esse macaquinho é esse daqui. E ele está dessa forma aqui, bem subdividido. Você pode ver as divisões aqui nas faces dele, é muito maior do que essa, fazendo assim com que ele fique com uma forma mais arredondada e mais detalhado, mais com definição, né? Isso porque ele está com esse modificador aqui, Subdivision Surface. Os modificadores do Blender, eles ficam nesse botãozinho aqui, ó. Pode estar em outra ferramenta aqui, mas se você arrastar, se você vir e clicar nessa ferramentinha aqui em azul, ele vai habilitar aqui o menuzinho de modificadores, que você pode escolher um modificador que você quiser aqui dentro da lista de modificadores que o Blender disponibiliza, né? Ele tem todos esses. São muitos e cada um tem uma função. Eu tenho uma playlist que é só sobre os modificadores do Blender. Então, o modificador de Subdivision Surface, ele fica aqui, ó. Se eu ativar ele, automaticamente ele já faz uma subdivisão no meu modelo aqui, ó. Ele tem esse botãozinho aqui de Optimal Display, que ele vai fazer uma otimização aqui no display, ou seja, ele vai mostrar menos edges e faces que o modelo tem, para não ficar uma coisa muito poluída também. Mas eu vou desativar, que a gente quer ver o efeito dele, né? Essa subdivisão acontecendo no modelo. Então você pode ver, ele está meio facetado assim porque ele está com Shade Flat. Eu vou clicar com o botão direito, Shade Smooth. Então você pode ver que eu vou tirar e colocar a visualização dele aqui para você ver que o meu modelo era assim, Low Poly, e fica assim, com a subdivisão. Então conforme eu adiciono aqui Levels, Viewport, significa que eu vou estar adicionando levels a essa minha subdivisão. Tá com 1, eu vou colocar 2, 3
e ele vai até 6 por modificador. Assim eu faço duas coisas. Eu deixo esse modelo mais detalhado porque esse modificador de Subdivision Surface ele faz o seguinte: ele adiciona edges ao meu modelo e suaviza os detalhes aqui. Vai ficar mais claro conforme eu mostrar outros exemplos. Primeiro eu preparei um exemplo aqui para explicar sobre a subdivisão nas faces em si. Bom, esse modificador Subdivision Surface ele funciona em potência de 4. Significa que cada level de subdivisão que eu aplicar no meu modelo, ele vai multiplicar por 4 a quantidade de faces do meu modelo. Para exemplificar, esse meu modelo ele tem uma face. Se eu aplicar um Subdivision Surface, como você pode ver aqui, a potência de 1, ele vai passar a ter 4 faces. Ele multiplicou por 4 o número de faces. Se eu adicionar um segundo level de subdivisão, ele vai potencializar, ele vai multiplicar por 4 novamente. Então ele vai ter 16 faces. Então na próxima subdivisão, com 3 subdivisões, ele vai passar a ter 64 faces e com 4 subdivisões, 256 e 5, 2048 faces. E assim por diante. É assim que ele funciona com potência de 4. Mas além de adicionar faces, que tem um plane, e eu adicionei aqui o Subdivision Surface modificador, com o level aqui de subdivisão em 1. Ou seja, de uma face ele vai passar a ter 4. Só que uma coisa interessante que esse modificador faz, além de adicionar faces, ele suaviza cada vértice dessa aqui. Ó. Então, em amarelo aqui você está vendo o meu modelo no Edit Mode com uma face só. Conforme ele subdivide essa face, ele adicionou uma edge aqui e uma edge aqui. Só que o que ele faz? Ele traz essa edge que estava aqui para cá, essa para cá, essa para cá. Então ele sempre vai fazer isso, o Subdivision Surface. Ele vai adicionar, se a gente vai falando de uma face, ele vai dividir essa face em uma direção e em outra direção, e as vértices que estão nas bordas vão ser suavizadas. Então, se a gente tem uma face, quando ela recebe outras duas subdivisões, ela vai ficar com um formato parecido com um círculo. E quanto mais eu adiciono subdivisões, mais com o círculo ela vai parecer. Que daí a subdivisão seguinte, ela vai pegar essas 4 faces e subdividir cada face dessas 4 vezes. Então o modelo que tinha 4 faces vai passar a ter 16 e vai ter mais suavização ainda, ficando assim. E sucessivamente, com 3, 4, 5, 6. Então, um modelo que a versão low poly dele está quadrado, uma versão hiper subdividida dele aqui, o máximo que a gente consegue, que é 6, vai ficar redondo. Bom, nesse exemplo seguinte aqui, ó, se eu entrar no Edit Mode, a gente percebe que a minha versão low poly, ela está bem reta, ó. Algumas vértices bem retinha. Já a versão high poly, ela está bem suave, porque como eu já expliquei, a subdivisão ela adiciona edges, vértices e faces ao meu modelo e suaviza a transição entre as edges. Isso acontece porque, como eu expliquei, a subdivisão, o modificador de subdivisão, ele adiciona vértices aos meus modelos e suaviza a transição entre uma vértice para outra. Então, o que a gente precisa entender quando se está falando de subdivisão é que se a gente quer um efeito suave de transição, a gente precisa ter distanciamento entre as vértices. Aqui, por exemplo, eu tenho essa vértice bem distante dessa, que está bem distante dessa.
resultando em uma curva bem suave. Da mesma forma aqui, essa vértice está bem distante dessa, que está bem distante dessa. A gente tem uma curva suave. Mas, se eu quisesse ter uma curva menos suave, mais rígida, o que eu preciso fazer é aproximar essa vértice dessa e essa dessa. Assim eu vou ter uma curva mais rígida. Para fazer isso aqui, eu vou usar essa ferramenta de Edge Slide, que eu expliquei na última aula, onde eu explico a funcionalidade desses botões aqui. Ou eu posso clicar aqui, ou eu posso apertar G 2 vezes e trazer a minha vértice bem próxima aqui da minha vértice da minha quina. Da mesma forma, essa daqui também. Então você percebe que quando eu aproximo as vértices, a minha curva fica mais suave com o Subdivision Surface. Então, quando a gente tem um distanciamento grande entre as vértices, eu vou ter uma curva suave. Um distanciamento pequeno, eu vou ter uma curva mais... Aqui vai ficar mais claro esse exemplo. Todos esses exemplos aqui, eu parti de um objeto como esse. Eu fui duplicando e fiz algumas modificações. Você percebe que tem uma diferença aqui nas quinas dos objetos. Esse é o objeto low poly, sem subdivisão, sem nada. Esse daqui é o mesmo objeto low poly com a subdivisão. Se eu entrar aqui no Edit Mode, você vai ter uma visão em highlight para entender um pouco melhor. Essas faces, elas estão sem nenhuma edge de sustentação, que esse é um outro termo que eu vou explicar agora. Então, como ele não tem nenhuma face aqui e nenhuma face aqui, quando eu aplico um modificador, e aqui está com uma potência de 3 subdivisões, ele vai subdividir esse modelo, então ele vai fazer uma curva bem arredondada, assim, porque não tem uma edge de sustentação. Agora, nesse mesmo modelo aqui, que eu adicionei essas edges aqui, você percebe que a curva, ela fica suave, mas fica um pouco menos suave, porque eu adicionei essas duas edges de sustentação. Já no modelo seguinte, se eu selecionar os dois aqui, vai ficar mais claro. Essa minha edge de sustentação, ela está mais próxima da minha edge aqui da quina, fazendo com que o efeito da suavização aqui da curva fique menor, fique uma curva menor. Na seguinte, mesma coisa, a minha edge foi sendo mais aproximada, e aqui a mesma coisa, por último. Então, dessa forma, é assim que eu tenho um controle sobre como a minha subdivisão vai se comportar no meu objeto. Se eu tiver em situações de quina, assim, e adicionar edges de sustentação, dependendo da distância dessa minha edge da minha quina, eu vou ter um resultado de uma curva mais suave ou menos suave. Beleza? Então, aqui eu adicionei um plane, vou entrar aqui no Edit Mode dele, vou selecionar a face e vou fazer uma extrusão. E eu vou adicionar agora o modificador de Subdivision Surface. Eu posso vir aqui na minha lista de modifier e escolher aqui Subdivision Surface. Uma outra forma de fazer isso é segurando a tecla Ctrl e apertando 1, 2 ou 3. Percebe que 1, 2 e 3 é referente ao nível de subdivisão que você quer. Então, se você está com o seu modelo e aperta Ctrl 1, você vai adicionar um Subdivision Surface com a potência 1. Se você aperta Ctrl 2, uma potência de 2. Se você aperta Ctrl 3, uma potência de 3, e assim por diante até 6. Beleza? Então, adicionando aqui um modificador de Subdivision Surface, eu vou aplicar aqui com o botão direito em Shade Smooth, para ficar com Shade Smooth. Então, adicionando aqui esse Subdivision Surface, se eu entrar aqui no Edit Mode, eu posso fazer algumas coisas. Da forma como está, ele está pegando esse cubo e está subdividindo 2 vezes, ou seja, ele está dividindo essa face aqui 4 vezes
depois mais 4 vezes. E, como eu expliquei anteriormente, ele suaviza assim, o distanciamento de uma vértice para outra. Então, esse cubo ficou com uma aparência parecida com uma esfera. Mas se eu vim aqui, por exemplo, com o Loop Cut, clicando aqui, ou com Ctrl R, eu adicionar um loop ou um corte aqui no meu modelo, clicando aqui, você vê que a aparência que a gente vê já ficou diferente, né? Porque eu adicionei um loop aqui e agora a subdivisão está se comportando diferente. Eu tenho uma edge mais próxima aqui das quinas, fazendo com que ele não fique com aquela aparência esférica, né? Conforme eu venho aqui e movo essa edge para as pontas, eu vou tendo algo parecido com isso daqui. Aonde eu coloquei uma edge de sustentação, a curva foi menor. Já onde não tem uma edge de sustentação, ela ficou mais arredondada, mais suavizada. Da mesma forma, se eu adicionar agora uma aqui, desse lado, você vê que a aparência do resultado final com subdivisão vai sendo modificado. E ó, se eu trazer ele para cá, vai ficando assim. Se eu adicionar uma outra edge aqui de sustentação, ele fica assim. Então é dessa forma que a gente faz modelagens que necessitam de mais detalhes ou mais definição. A gente usa em conjunto técnicas de modelagem poligonal aqui no Edit Mode, adicionando esse efeito de subdivisão com o modificador. E aí, trabalhando dessa forma, a gente tem modelos mais definidos. Bom, pessoal, sobre subdivisão, é isso que eu gostaria de passar com esse vídeo. É mais para que vocês entendam esse termo que eu vou começar a falar sobre subdivisão, entendam como é o funcionamento do modificador de subdivisão aqui no Blender e tenham uma noção de como fazer essa sustentação de edges para conseguir o resultado que você bem quiser. E como funciona a questão da sustentação das edges para construir os modelos. Eu vou começar a trazer alguns exemplos práticos nos próximos vídeos e aí vou tentar ir explicando melhor conforme eu for fazendo as coisas, beleza? Então é isso, um abraço a todos, até mais.